Olá, companheiros. Mais uma vez, estamos aqui diretamente do Centro Espírita Apóstolos do Bem, de Indaiatuba, interior de São Paulo, para trazermos uma reflexão e que a gente possa aprender um pouco mais, entender um pouco mais por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos, segundo a doutrina espírita. Antes de começarmos as nossas reflexões, eu pediria a todos que fechassem seus olhos, se concentrassem na figura do Mestre Jesus e juntos vamos nos dirigir ao nosso Pai Criador. Senhor, que tudo sabe e tudo vê, mais uma vez, unidos em pensamento, te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, apesar da distância física, juntos em pensamento, juntos em intenções e juntos em emoções. Por isso, Senhor, nós te dizemos muito obrigado, Senhor, que assim seja. Para hoje, eu trouxe um tema que é motivo de um capítulo deste livro aqui, ó. Lições Doutrinárias da obra de Ivone Pereira. Esse livro é de autoria de Luiz Gonzaga Pinheiro. Ele tem muitos capítulos e um dos capítulos que me chamou a atenção tem o seguinte título: Deixados à Própria Sorte. E é exatamente sobre este tema, Deixados à Própria Sorte, que a gente vai conversar hoje. Aparentemente é um tema estranho, mas com o desenrolar da nossa conversa vocês vão perceber que é muito interessante o que esse capítulo nos traz. Eu vou ler um pequeno trecho desse capítulo. Apesar dele ser pequeno, são 2,5 páginas, mas eu não vou ler nenhuma página inteira. Nós vamos fazer alguns comentários e depois a gente vai verificar numa das obras do nosso mestre Kardec o que ele nos traz sobre este assunto. Então começa lá o capítulo Deixados à Própria Sorte assim. Sabemos que Deus é pródigo em nos proteger e inspirar. Sempre afirmamos que Ele jamais abandona seus filhos, que mesmo o mais miserável e abjeto ser tem sua misericórdia paternal assegurada, pois é da lei divina oferecer novas oportunidades. Nós conhecemos isso das obras básicas de Kardec. Deus não abandona nenhum de seus filhos. E além disso, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade para que a gente possa progredir. Continua o capítulo. Mas diante de repetidas chances perdidas, não há um paradeiro? E quando a rebeldia ultrapassa o limite estabelecido pela lei? Quando o bom senso é deixado de lado e o orgulho, a prepotência e a crueldade comandam as rédeas que clamam pelo direcionamento da razão, não haveria para a ajuda celeste um momento do basta? Aqui nós temos uma pergunta bastante interessante. O autor está nos dizendo, baseado nas lições doutrinárias da Ivone Pereira, o seguinte: será que Deus não cansa de nos dar oportunidades? Porque vejam, nós somos espíritos imperfeitos. E por sermos imperfeitos ainda somos muito egoístas e muito orgulhosos. Então o que acontece é que a gente comete um erro, ou vários. Deus, como justo, infinitamente justo, olha pelas leis divinas e diz: esses erros precisam ser reparados. E aí, como Deus também é infinitamente misericordioso, Ele nos dá uma chance da gente reparar aqueles erros. E aí a gente encarna com a diretriz de reparar os erros já cometidos. Só que como somos imperfeitos, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa prepotência, como diz o texto, nos direciona muito longe
do objetivo traçado para a encarnação. E aí, invariavelmente, nós adquirimos mais dívidas por cometermos mais erros do que aquelas dívidas que tínhamos quando encarnamos. E aí, ao desencarnar, Deus olha para a nossa tarefa aqui e verifica que nós, como eu disse, temos mais dívidas do que quando encarnamos. Então Ele aplica as leis divinas e pela justiça de Deus, nós temos que reparar os erros que já tínhamos cometidos, somando-se aos erros cometidos na encarnação última, e aí temos que reparar esses erros. Então Deus, usando a sua misericórdia, novamente nos dá uma nova encarnação, uma nova chance. E aí, nós ao reencarnar, mais uma vez, nos distanciamos daquela diretriz, daquele projeto, daquela proposta preparada antes de nossa encarnação. E mais uma vez, invariavelmente, desencarnamos com mais dívidas do que quando encarnamos. E isso repete-se, e repete-se, e repete-se. Aí o texto nos faz essa pergunta. Será que diante de todas essas teimosias de espíritos inferiores, será que tem uma hora que Deus diz, basta? É nesse ponto que estamos aqui no texto. Continua o autor. É correto dizer que Deus dá sempre novas oportunidades de recomeço, mas não seriam tais oportunidades concedidas diante de um comprometimento de mudança comportamental? Às vezes é preciso deixar o teimoso ou teimosa entregue à própria sorte para que sinta os efeitos dos males por ele causado. Um anjo guardião pode afastar-se e ficar observando de longe o seu protegido quando os seus conselhos são relegados. Um amigo diz não quando necessário. Amar não é sempre dizer sim, mas negar e até se afastar caso haja necessidade. Vejam que agora o Luiz Gonzaga nos traz mais um pouco de reflexão. Juntando-se tudo aquilo que nós já dissemos, ele mostra que, pelo nosso comportamento, pela nossa teimosia, uma hora Deus se afasta de nós? Não, de jeito nenhum. E ele ainda usa o exemplo do nosso anjo guardião. O que acontece aí é o seguinte, um problema de afinidade. Quando nós mudamos a nossa faixa vibratória, diminuímos essa faixa vibratória, nós nos aproximamos de espíritos sofredores e imperfeitos como nós, nos distanciando do nosso anjo guardião. Então, quando ele diz aqui no livro que o anjo guardião se afasta, na verdade é o contrário, somos nós que nos afastamos dele. E aí, nós ficamos à disposição da nossa própria sorte, porque nós, mentalmente e por nível vibratório, nós nos distanciamos da boa ajuda, dos bons conselhos dos espíritos superiores. Vejam como o que aparentemente foi a pergunta, Deus dá um basta? Não, Deus não faz isso. Nós é que recusamos a ajuda e insistimos no erro. E então, o que acontece é que a gente, legado à própria sorte, nós acabamos sofrendo as dores do nosso abandono daqueles que nos querem ajudar. Será que assim nós vamos perceber então o tamanho do erro que nós estamos cometendo ao nos afastar daqueles nossos amigos que nos querem ajudar e nos guiar ao bom caminho? Vamos continuar a leitura. Na parábola do filho pródigo, belíssima lição deixada por Jesus, vemos o comportamento exemplar do pai de família. Ele deixou o filho ir sem ficar a vigiá-lo. Não fez exigências materiais nem emocionais. O filho ficou entregue ao seu próprio comando. Por causa disso, o pai, na parábola, deixou de amar o filho? Não. O pai esperou que o mundo, como se costuma dizer, ensinasse àquele filho as lições que sua imaturidade ainda não lhe permitia entender. Em sua volta, o filho, humilhado e sofrido pela pedagogia da dor, recebe do seu pai o perdão incondicional. Essa é a história não somente de muitos indivíduos, mas também de povos.
e até de planetas que se deixam levar por líderes e teorias destituídas da moral evangélica. Vejam, acabei de ler o trecho do capítulo que nos interessava para a reflexão de hoje. Vejam que agora o autor cita a parábola do filho pródigo, que resolve sair ao mundo. E o pai não o condena nem o censura por isso. Ao contrário, ele o deixa ir, sabendo que quando o filho estiver lá no mundo, lá fora, vai enfrentar grandes dificuldades. E essas grandes dificuldades são aquelas que o filho não tem ideia, não tem noção do tamanho e da criticidade. Mas apesar disso, do pai deixar o filho ir, ele não deixa de amá-lo. E o pai sabe que através das experiências da dor no mundo, fora daquele recinto onde ele vivia com o filho, no mundo longe dali, e através da dor, o filho perceberá que o caminho escolhido não foi o correto. E ao retornar para casa, o filho sofrido e humilhado será recebido pelo pai com um amor incondicional. Vejam que, através da parábola, Jesus nos mostra exatamente o que acontece com cada um dos filhos do Criador. Nosso Pai nos dá uma chance. Nós nos afastamos do caminho que foi planejado e, por isso, sofremos. Por isso, sentimos, como se diz, na pele, todas as dificuldades e as dores do caminho divergente, diferente daquele que foi traçado pelos nossos orientadores espirituais. E ao retornarmos ao Pai, sofridos, chorosos, solicitando uma nova atenção, nosso Pai, através dos espíritos superiores, através do nosso anjo guardião, nos recebe com um amor incondicional. E aí o que acontece? Há necessidade de um comprometimento comportamental para que a gente receba uma nova chance e nós vamos planejar e nos comprometer a mudar de atitudes, mudar de pensamentos, mudar as palavras e aí tentar seguir o mais próximo possível do caminho planejado. E aí vamos começar a reparar os nossos erros e a pagar as nossas dívidas. Vejam então que o que o texto diz que tem uma hora que o Pai nos dá um basta nessa história, não é isso que acontece. O que acontece é que nós, através do tamanho sofrimento, de tamanha dor por insistir em ser orgulhosos, insistir em sermos egoístas, insistimos em ser prepotentes, maledicentes e tantas outras manias, características que nós temos de espíritos imperfeitos, nós decidimos mudar a nossa direção. Para que a gente possa fechar o nosso raciocínio, eu vou ler um trechinho de uma obra de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já disse aqui algumas vezes que o Espiritismo tem 5 obras básicas, todas elas codificadas por Allan Kardec. Aqui eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Essas são as obras básicas, mas Kardec publicou mais de 20 obras para a doutrina espírita. Essas são as obras básicas, mas nós temos outras obras de Kardec que também são muito interessantes e são ricas em informações, orientações para a nossa vida agora, do dia a dia. Esses livros foram publicados há mais de 150 anos, mas eles tratam da natureza do espírito encarnado e eles são atualíssimos. Vocês, lendo aqui, vão perceber que aquilo que foi publicado há mais de 150 anos se aplica ao nosso dia a dia. Claro, você não vai encontrar aqui orientações de como usar um aparelho celular de acordo com o Espiritismo, porque quando esse livro foi publicado não existia essa tecnologia. Mas esse livro não fala de tecnologia, esse livro fala do âmago do ser humano, do espírito. E para que a gente possa, então,
continuar nosso raciocínio, o trecho que eu escolhi do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o capítulo 14, e o título do capítulo 14 é honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aí, nas instruções dos Espíritos, ou seja, nos comentários dos Espíritos sobre o tema, nós temos lá na frente, o título das instruções dos Espíritos é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E no item 9, quase lá no finalzinho, um texto de Santo Agostinho de Paris, 1862, ou seja, faz muito tempo que isso aqui foi publicado, está lá assim: Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. A estes que se arrastam, que seguem os maus, que não resistem aos maus arrastamentos, né? A estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vejam, então, o comentário dos Espíritos Superiores de Santo Agostinho, nesse caso, está nos dizendo que Deus nunca dá uma prova mais difícil do que as nossas próprias forças. O que a gente costuma dizer é que a cruz nunca é mais pesada do que o ombro pode carregar. Muita gente ouve esse ditado. E é exatamente o que está falando aqui. Se nós não conseguimos cumprir aquilo que foi planejado para a nossa encarnação, não foi por falta de vontade, não foi por falta de forças e nem de conhecimento. Foi por falta de vontade própria. Nós, através do nosso livre-arbítrio, escolhemos seguir no nosso caminho de sofrimento, no nosso caminho de egoísmo, de orgulho e todas as outras características de espíritos inferiores. Mas Deus é misericordioso, porque Ele nunca fecha a porta ao nosso arrependimento. A partir do momento que nós entendemos, compreendemos e concluímos que estamos no caminho equivocado, a partir do momento que nós percebemos que estamos cansados de sofrer, a partir do momento que nós compreendemos que não queremos mais essa dor fulminante, Ele está de braços abertos. Continua o texto. Chega um dia que o culpado está cansado de sofrer. Chega um dia em que seu orgulho está enfim domado. E é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo que se lança aos seus pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. Sabe, quando eu li esse trecho aqui, eu pensei exatamente em mim. Poxa, tá tão difícil, e a hora que eu li esse texto eu falei, maravilha, quando as provas estão mais fortes é porque elas são indícios de que estão no fim. Ou seja, como a prova está sendo tão forte, eu, Alexandre, pensei, é porque ela está no fim. Mas vejam que o texto fala isso, mas ele diz depois o seguinte, que é preciso o arrependimento. Ou seja, pode ser que a prova esteja difícil para você que está aí do outro lado, como está difícil para mim aqui. Mas se não houver o arrependimento, a prova não estará próxima do fim. Continua o texto. É um momento supremo e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, se não se quer perder-lhe o fruto
e ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamados como um soldado que sai vitorioso do meio do combate. O que eu posso dizer de tudo isso? Depois de toda essa explicação desse raciocínio, dessa orientação de Santo Agostinho, se a prova está tão difícil, se o momento está tão forte, é sinal que nós precisamos nos arrepender daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos. Se a prova está tão difícil, é chegada a hora de arrepender-se. Mas arrepender-se não da boca para fora. Arrepender-se sinceramente. É chegada a hora de compreender que aquele ato, que aquela palavra, que aquele pensamento direcionado ao nosso irmão, porque todos nós somos filhos de Deus, então todas as outras pessoas são nossos irmãos e irmãs, é chegada a hora de perceber que o nosso comportamento precisa mudar. Mas chegar a essa conclusão, sinceramente, com o coração puro, admitindo que eu errei. E quando a gente cometer um erro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, admitir que errou. O próximo passo, depois disso, é pedir perdão àquelas pessoas, àqueles nossos irmãos e irmãs, aos quais nós prejudicamos. E por último, fazer como em uma outra parábola de Jesus, quando olha para a prostituta e diz: vá e não peques mais. Então, erramos, temos a consciência que erramos, já admitimos o erro, precisamos pedir perdão às pessoas às quais prejudicamos com aqueles erros. E por último, não errar mais. Nos afastarmos do caminho fácil, da porta larga, e escolhermos o caminho que aparentemente é mais difícil, mas é um caminho que nos vai trazer grandes recompensas, que vai nos afastar da dor e do sofrimento. Esse é o grande convite da nossa conversa de hoje. Quando aparentemente Deus deu um basta nas chances que nos dá, o que realmente acontece é que nós nos afastamos. Nós nos afastamos daqueles que nos querem ajudar. Então, o convite é esse. Voltemos a caminhar ao lado de Jesus, para que, num futuro próximo, comecemos a parar de sofrer e comecemos a sermos exemplo para aqueles que nos cercam. Para que a gente possa encerrar a nossa conversa de hoje, vamos partir para a nossa prece de encerramento. Vamos então, mais uma vez, fechar nossos olhos, nos concentrarmos na figura de Jesus e juntos dizermos: Mestre amado, sabemos que estás ao nosso lado a todo momento. Sabemos que o caminho a seguir já foi traçado, que nos resta apenas decidir dar o primeiro passo na direção certa. Este é o momento mais difícil, porque após dado o primeiro passo, os outros serão mais fáceis, porque tivemos a coragem de enfrentar a nós mesmos. Por isso, te agradecemos, Mestre amado, e pedimos ao nosso Pai que, pela sua infinita misericórdia, nos dê hoje, amanhã e sempre uma nova oportunidade. Obrigado, Senhor, e que assim seja.